Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com o tema O mal ainda domina o mundo? Por que alguns lugares que pregam a desunião ganham muitos seguidores? Nós vamos falar, gente, sobre o mal, não sobre o diabo ou Satanás, como muitos chamam, mas sobre o mal de uma forma geral. Esse mal pode ser representado, chamado, de Satanás ou de diabo, chamem como quiser. Mas o que queremos explicar é o seguinte: Satanás ou diabo não significa um ser personalizado. Não significa uma só personalidade, mas significa sim o conjunto de todo o mal que a humanidade pode ter. Jesus disse que é do coração do homem que partem os maus pensamentos, crimes, adultério, prostituição, etc. Então Jesus, que é nosso guia e modelo, Jesus disse que é do coração do homem. Ou seja, não é alguém de fora, uma entidade, um diabo, um obsessor, chamem lá como quiser, que coloca na gente aquilo que não é da gente. Não é esses seres que colocam na gente algo que não é na gente, não é nosso. Porém, esses seres podem abanar o carvão, podem ampliar aquilo que já é nosso. Então vamos entender. Na Bíblia foi dito, que o mundo pertence ao maligno. Jesus disse que o príncipe desse mundo está perto, ou se referindo ao diabo, ou se referindo a esse conjunto de mal que existe muitas vezes dentro do próprio ser humano. Porque ele disse que é do coração do homem que partem, ou seja, parte do nosso coração. Sabemos nós que nós somos, espiritualmente falando, somos como crianças. Estamos crescendo, espiritualmente falando. Então, temos possibilidades de acerto e possibilidades de erros. Temos tendências negativas e temos também tendências positivas. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai. Então significa que temos em nós o DNA divino. Muitas religiões dizem que nós não somos filhos de Deus, que nem todos são filhos de Deus, a não ser que você seja batizado, que você siga essa ou aquela denominação. Isso não existe, gente. Todos fomos feitos à imagem e semelhança do Pai. Logo, temos o DNA divino, assim como somos feitos à imagem e semelhança do nosso pai e da nossa mãe no físico, e carregamos também, dessa vez não entre aspas, mas carregamos o DNA, carregamos um quê do nosso pai e da nossa mãe. Então, entendendo isso, entendemos que o mundo, quando falamos de mundo, estamos falando não do planeta em si, mas do sistema social, cultural, que é implantado no mundo. Esse sistema social, cultural, que vem de muito tempo, ele cisma, ele tende a ampliar em nós as nossas negatividades. Enquanto, por exemplo, Deus, Jesus, fala que nós devemos
negar a nós mesmos, ou seja, negar os desejos do ego, né? Negar os apegos à matéria, negar os instintos, os desequilíbrios causados pelos instintos, negar os vícios, né? Negar todas essas coisas materializadas que nos prende mais aqui ao mundo físico mesmo, enquanto Jesus, Deus, Buda fala que nós devemos se desapegar, resumindo, o mundo, esse sistema social, cultural, né, que falamos, ele tende a exacerbar em nós o apego, os vícios, as questões dos instintos desequilibrados. Então, por exemplo, Jesus nos ensina a oferecer a outra face. O mundo nos ensina a não deixar barato, a revidar. Jesus nos ensina a paz. O mundo nos ensina a intolerância, muitas vezes. Como disse Jesus, nos ensina o desapego. O mundo ensina que a gente ensina, entre aspas, porque influencia, tende a exacerbar isso em nós, que nós devemos nos apegar, nos prender aos instintos cada vez mais, curtir a doidado, né? Enfiar o pé no acelerador e esquecer que tem freio, entre aspas. Então, muitas pessoas tendem a acreditar e a se deixar levar por essas questões mundanas. Nesse sentido, sim, o mundo ainda pertence ao maligno. O mundo ainda pertence ao mal. Porque vemos corrupção na política, corrupção em todas as áreas da sociedade. Vemos que as pessoas não oferecem a outra face. Vemos isso facilmente no trânsito. Pessoas querendo sempre o primeiro lugar e não perdoando a outra quando acontece um erro. Não há o oferecer a outra face, não há o perdão, não há o esquecimento das faltas. Há muitas vezes a prisão aos vícios, a prisão à matéria, a prisão aos instintos, a posse entre os seres, as pessoas querendo ter posse umas das outras. Na política, hoje em dia, pelo menos, se prega que um Jesus armado, né? Então, vemos, sem entrar em política, mas vemos no todo que existe um mal por trás disso tudo e sim, o mal ainda domina o mundo. E por que muitos lugares que pregam a desunião ganham muitos seguidores? Porque a política que prega uma questão errada de intolerância, né? Um artista que prega a questão da vida louca, coisas nesse sentido, porque essas coisas ganham muitos seguidores em detrimento das coisas, das questões que falam sobre desapego, sobre a questão do perdoar, do amar e etc. Por quê? Porque o mundo, quando eu falo agora, as pessoas no mundo ainda são presas aos instintos. Então, muito do que os próprios políticos falam, muitos dos que os próprios artistas falam, muitos do que a sociedade e sua cultura prega, ainda reverbera, ainda reflete
dentro do coração humano e encontra aí afinidade. Por isso é mais fácil as pessoas aceitarem o que está sendo falado nessa ótica, nesses termos. Então, quando se prega um Jesus armado, quando se prega a questão de se prender aos instintos, se prender ao vício, né? E quando eu falo quando se prega, é porque muitas vezes se pregam isso por palavras mesmo, por músicas, por vídeos. Existe uma influência a toda aí. Nós vamos fazer um vídeo falando sobre a influência espiritual e influência que as pessoas têm umas sobre as outras. Muitos acreditam que não, nada influencia, mas temos muitas influências sim. E isso se comprova com as atitudes que vemos as pessoas tomarem no dia a dia. Então, por isso, gente, o mal, nesse sentido que foi dito, ainda domina o mundo sim. E quando falamos do mal, não estamos falando somente do coração humano, mas também por trás existe toda uma espiritualidade também negativa que quer inflamar essas coisas no ser humano. Então, que possamos sempre estudar o bem através de Jesus, através de Buda, né, através da religião que vocês quiserem, mas estudar o bem, estudar tudo que seja referente a desapego, a modificação interior para o bem, a prática do amor incondicional. Estudar todos esses sentidos, né? Levar em frente isso e esquecer, tentar pelo menos esquecer ou não se deixar influenciar pelas coisas que o mundo prega. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Deixe seus likes, deixe seus comentários. Muita paz a todos.